Boa noite, igreja. É um prazer muito grande estar aqui em Pernambuco para compartilhar daquilo que Deus tem feito lá no Amazonas. Como a irmã Daisy já falou, eu sou do Amazonas, não é? Parece muito, né? Eu sou de uma tribo indígena chamada Maiuruna, da etnia Macheis. E para mim é um privilégio, irmãos, poder compartilhar com esta igreja em especial tudo aquilo que o Senhor tem feito no campo missionário. Grandes coisas o Senhor tem realizado e essa igreja também faz parte disso, não é? Porque contribui para missões. E é muito bom saber que ainda existem igrejas comprometidas com o reino do Senhor, comprometidas em contribuir. E isso é motivo de gratidão a Deus, motivo de gratidão aos irmãos. Minha oração é que Deus continue nos abençoando, continue a nos usar poderosamente para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dele seja reconhecido entre as nações. Eu tenho 22 anos e eu já estou nessa missão, já tem 4 anos. Né? Deus me comissionou quando eu tinha 16 anos. E eu senti essa vontade muito grande de fazer parte daquilo que Deus estava realizando pelo testemunho de 2 missionárias que foram enviadas para a minha comunidade. Minha comunidade se chama Marajaí e tem 1000 habitantes. Uma comunidade onde a maioria das pessoas são católicas e até um tempo atrás não tinha presença nenhuma de evangélicos. Então só tinha católicos nessa comunidade. E no ano de 2011, através de um projeto, temos um projeto no Amazonas chamado Projeto Radical Amazônia, que é um projeto de duração de 2 anos, que tem um treinamento durante 3 meses, e nesse projeto ele envia missionários para as comunidades, tanto ribeirinhas como comunidades indígenas, para a plantação de igreja e para a formação de liderança autóctone. E essas 2 missionárias chegaram até Marajaí e lá ficaram. Começaram a fazer o trabalho evangelístico, a se aproximar das pessoas, né, claro, com uma intencionalidade de levar a Cristo para essas pessoas, e elas ficaram lá durante um pouco período. Mas esse pouco tempo que elas ficaram lá foi o suficiente para que muitas pessoas conhecessem a Cristo naquele ano. E uma dessas pessoas foi meu irmão chamado Helder. Helder se converteu e elas ficaram pouco tempo. Não é? Quando Deus faz as coisas, quando Deus chama pessoas, quando o Senhor está no controle de tudo, porque Ele é Deus. E Deus já sabia que elas não poderiam ficar. O nosso contexto é diferente do contexto daqui deste lugar. No nosso contexto, nós temos uma liderança, um líder, que nós o chamamos de Tuxaua, que significa líder. E esse Tuxaua, até então, não tinha visto essas 2 missionárias como uma ameaça. Só que a partir do momento em que elas começaram a evangelizar muitas pessoas, muitos adultos, jovens e crianças também, as pessoas começaram a aceitar Cristo e a conhecê-lo. Porque até então nós não tínhamos, nós só ouvíamos falar desse Deus. Mas a partir do momento em que ele foi apresentado a nós, tudo mudou. As vidas começaram a ser transformadas. E na cabeça da liderança dessa comunidade, as pessoas não estavam indo mais para a missa porque eles estavam virando os crentes, não é? Eles usam esse termo como ironia, como um preconceito. E eles fizeram uma reunião, e nessa reunião ficou certo que elas não poderiam mais ficar. E elas tiveram que se retirar, mas como Deus sabe de todas as coisas, não é? Deus é onipotente, o Senhor que é o dono da obra, né? O dono da missão, a missão pertence ao Senhor. E elas saíram, mas como eu já falei, nesse tempo que elas estavam, elas discipularam meu irmão. Então aí nós podemos ver a importância do discipulado, de vida na vida, não é? De você fazer outros discípulos. Não é? Você ser um discipulador e a sua vida servir de exemplo para que o outro siga aquilo que você estava fazendo. E assim aconteceu. Depois que elas saíram, meu irmão deu continuidade ao trabalho, realizando os cultos, os estudos bíblicos, ação evangelísticas. E foi através delas 2 que ele conheceu também o projeto Radical Amazônia. E ele ficou trabalhando, e nesse tempo começou a me discipular e a discipular minhas primas e minhas irmãs também. E em 2012, ele foi para o projeto, recebeu os 3 meses de treinamento, depois retornou para Marajaí como missionário radical, como missionário da junta também. E lá começou a fazer o trabalho. Nesse tempo, em 2012, na nossa cabeça, nesse tempo a igreja já existia. Né? Não o templo, mas sim um grupo de pessoas
E ele começou a fazer o trabalho e para ajudar ele no trabalho da turma dele foi um outro missionário também. Mas, como o mesmo caso das duas meninas, ele também não pôde ficar. Com esse missionário, eles pegaram um pouco mais pesado, né? Porque falaram, se você não sair, a gente vai te tirar a força. E foi um tempo muito precioso, um tempo de grande tribulação mesmo. Porque, às vezes, a nossa realidade só houve de igrejas perseguidas em outros países, né? Nos países muçulmanos. Só que também é uma realidade em tribos indígenas. Porque tem uma liderança, e a partir do momento que essa liderança não quer que alguém fique, ela não pode ficar. E ele teve que sair, e meu irmão ficou só trabalhando. E era muito interessante que esse missionário, ele entrava escondido em Marajaí. Ele entrava escondido à noite, e no culto de quarta-feira, no culto de oração, e depois ele retornava para a cidade. Ele ficou no município bem perto. Então, ele entrava escondido na comunidade sem que a liderança soubesse. Foi uma época muito engraçada, mas Deus agiu muito naquele tempo. Então, nesse período, meu irmão começou a me discipular. E nesse período também, Deus falou muito ao meu coração. Porque a partir do momento em que você vive uma experiência como essa, você não pode se calar. Né? E tem um ardor missionário muito grande no meu coração. Talvez seja por conta de como o evangelho foi me apresentado. Mas quando você tem uma experiência do tipo, você não fica na mesma, entende? Você entende que você precisa fazer mais. E uma das minhas orações ao Senhor, eu digo para Deus que eu não quero ficar de fora daquilo que Ele tem para fazer no mundo. Nós, como igreja, não podemos ficar de fora daquilo que Deus quer fazer. Nós fomos chamados para ser sal e luz do mundo. Essa é a nossa missão. Né? Nós não somos daqui. A nossa morada não é aqui. Nós temos uma morada celestial. E nós precisamos viver como tal, agir como tal, respirar como tal, ter esse ardor. O ardor missionário não pode estar só no missionário, mas precisa estar na igreja do Senhor. Precisa estar nessa igreja, precisa estar em outras igrejas também. E Deus tem feito coisas maravilhosas, irmãos. Maravilhosas mesmo. Não tenho do que reclamar do Senhor. E em 2015, eu fui para o Projeto Radical Amazônia, recebi os 3 meses de treinamento com o intuito de voltar para Marajaí. Mas isso também não estava nos planos do Senhor. E eu fui enviada com uma outra missionária para uma comunidade ribeirinha, uma comunidade no município de Manacapuru, no interior do estado do Amazonas. Nessa comunidade, o nosso desafio foi grande demais. Uma comunidade com 3.000 habitantes. Tinha várias outras denominações, tem na verdade. Só que ainda não havia nenhum projeto, nenhuma igreja batista. E o nosso trabalho foi esse desafio, que seria a plantação de igreja. E para mim foi um desafio muito grande. Mas como eu me coloquei nas mãos do Senhor para fazer o que Ele bem quiser, para me enviar para onde Ele quisesse. Então, nós aceitamos esse desafio e nós fomos para essa comunidade. Trabalhamos lá durante 1 ano e meio, em Campinas do Norte. Nosso trabalho foi desafiador, muito custoso também, porque formar liderança e para que essa liderança continue o trabalho, porque nós não podemos ficar no mesmo lugar, nós temos um período, depois nós precisamos ser enviados para outras comunidades. O nosso trabalho foi implantação de igreja. Foi um tempo muito precioso, onde Deus me ensinou muitas coisas. Né? A estar em total dependência dEle, porque eu acredito que no campo é onde Deus testa se você realmente quer ser um missionário. Onde você passa por grandes dificuldades. E em Campinas do Norte não foi diferente. Hoje, para a glória de Deus, existe uma igreja batista em Campinas do Norte. Hoje, nós, batistas brasileiros, podemos dizer que nós temos uma igreja naquele lugar. E você fez parte disso também. Você fez parte disso. E foi um tempo muito bom, que Deus nos usou muito para ajudar muitas pessoas. Não é? Existem tantas pessoas carentes em todos os lugares. Muitas pessoas carentes aqui, mas muitas pessoas carentes no Amazonas também.
Hoje, o que se fala sobre a Amazônia, que é a floresta, não é? Hoje a televisão, a mídia, os jornais só falam da floresta, que está em extinção, não é? Onde o desmatamento está grande, onde a exploração de minério só tem crescido e tem destruído as florestas. Isso é triste e ruim demais, porque quem sofre são as pessoas, quem sofre são os animais. Só que além dessas coisas que são de extrema importância também, existem pessoas naquele lugar. Pessoas clamando para que Deus envie obreiros, clamando para que a igreja do Senhor se desperte. Hoje, na Amazônia, existem 35 mil comunidades ribeirinhas, né? E isso foi o que IBGE catalogou. Creio que existem bem mais do que isso. E estima-se que 10 mil dessas comunidades não têm presença nenhuma do Evangelho. Nenhuma. Nem católicos, nem evangélicos. Essa é uma realidade muito triste mesmo. Muito triste no mundo de hoje, onde as coisas têm avançado tanto, mas parece que a propagação do reino de Deus naquele lugar tem se estagnado, né? E essa situação precisa mudar um dia. E a minha oração é que o Senhor envie obreiros para aquela seara. Foi o mesmo sentimento que Jesus Cristo sentiu quando ele viu aquelas pessoas, aquela multidão perto dele. Ele sentiu um sentimento de compaixão, porque pareciam ovelhas sem pastores. E ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E são poucos mesmo. Poucos são as pessoas que têm se despertado para doar o seu tempo, a sua vida em prol do reino de Deus. Não é? Hoje a igreja tem se esquecido que a missão não é só de alguns, a missão é do Senhor, mas Ele nos capacitou para isso, Ele nos chamou, e nós temos o privilégio de fazer parte disso. Você tem o privilégio de fazer parte daquilo que o Senhor tem para fazer no mundo. Creio que Deus, Ele vocaciona algumas pessoas, como me vocacionou, mas Ele também nos vocaciona onde nós estamos, para sermos sal da terra e luz do mundo, porque para isso que nós fomos chamados. Hoje o tema da campanha é minha razão de viver, multiplicar. E nós temos a divisa de Gálatas 2:20, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É um versículo muito conhecido entre nós, não é? É um versículo que foi muito lido, talvez muito pregado, talvez muito meditado. E às vezes nós esquecemos do que nós somos, irmãos. Não digo que essa seja uma realidade dessa igreja, mas eu falo como geral. Como geral mesmo, mas isso não pode acontecer. Não pode acontecer. E voltando para o meu testemunho, nós trabalhamos durante 1 ano e meio em Campinas do Norte. Depois, em 2017, eu retornei para casa. Outubro de 2017. Fiquei 2 anos fora. E eu não sei o que Deus tinha para fazer ainda. Eu estava com muita dúvida se Deus me deixaria lá em Marajaí ou se Ele me levaria para um outro lugar. E nesse tempo, eu comecei a orar ao Senhor e pedindo que o Senhor me esclarecesse o que Ele queria para mim. E em oração eu disse: Senhor, que a Tua vontade seja feita. Mas, como todo ser humano, eu fiquei com medo da resposta do Senhor. E eu pensei assim: se Deus disser sim, eu vou ficar. E se Ele falar não, eu vou para um outro lugar. Mas eu não queria ficar em Marajaí. Porque eu tinha medo de como as pessoas me receberiam, de como que eu seria tratada por ser cristã, de como que as pessoas agiriam, não é? Diante do contexto de expulsão dos missionários. Eu temia que isso fosse acontecer comigo, porque ainda há uma grande resistência das pessoas e do líder da comunidade. Mesmo diante de tudo o que aconteceu, ainda há uma grande resistência. Eles não estão tão abertos para o Evangelho ainda. Eu creio que um dia estarão. Mas, como esse dia não chegou ainda, a nossa oração é que ele chegue logo. E um dia Deus falou no meu coração, e andando pela comunidade eu olhei para as pessoas, e Deus falou muito sinceramente comigo: você sabe que uma outra pessoa não poderá ficar aqui, porque você sabe o que aconteceu com os outros, eu te chamei. E eu falei: Senhor, mas não tem uma outra pessoa mais capacitada do que eu? O Senhor é poderoso demais e pode muito bem mudar a opinião da liderança, mas eu não queria ficar. Deus respondeu: é você mesmo. Eu disse: então tá bom, Senhor. E já vai fazer 2 anos que eu trabalho na minha comunidade,
Mas, irmãos, tem sido um desafio muito grande mesmo. Na minha cabeça não seria, porque eu falei, eu conheço as pessoas, minha família mora aqui. Eu conheço essas pessoas, eu acredito que vai ser fácil. Não é fácil, não. Não é fácil. Quando Jesus disse que um profeta não tem honra na sua terra, isso realmente é verdadeiro, porque isso aconteceu com ele quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos toda a trajetória de Jesus. A partir do momento que ele assumiu seu ministério de pregação do evangelho, foi muito rejeitado pelos seus, pelo seu próprio povo, porque as pessoas olhavam para ele e diziam, este não é o filho de José, o carpinteiro? Aquele que dizia que era o Messias prometido, aquele que dizia que ele era o Filho de Deus. As pessoas não deram crédito para o que ele falou. Foi por isso que ele falou isso. E realmente não dão. Porque é difícil as pessoas te olharem e te verem como uma liderança espiritual. Ainda mais tendo uma mulher. Porque Marajaí é triste, é patriarcal. Então eles não dão tanta credibilidade para quem é mulher. Ainda mais quando você diz que é crente e você assume um trabalho assim, então eles não dão tanta importância. Mas nós não estamos para ser reconhecidos, não é por ninguém, e sim a nossa vontade, e essa deve ser a nossa vontade, que o nome do Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. E graças a Deus, mesmo diante de tanta resistência ainda, o Senhor tem feito grandes coisas em Marajaí. Tem feito grandes coisas porque pessoas têm se convertido, pessoas têm desejos de conhecer mais a Cristo. E diante de tudo que o Senhor tem feito, há um sentimento de gratidão no meu coração. Mesmo sabendo que ainda existem pessoas que não querem a Deus. Deus tem escolhido pessoas. Deus tem salvado vidas. Crianças têm se rendido aos pés do Senhor. E para a glória de Deus, no mês de maio, desde quando eu voltei para Marajaí, nós tivemos o primeiro batismo. Eu tive a oportunidade de batizar 3 jovens, na qual eu discipulei, na qual eu tenho investido tempo, oração, vida na vida, e tem sido um tempo maravilhoso. E no mês de maio nós tivemos os primeiros batismos para a glória do Senhor. E a partir desse primeiro, outros virão. E depois que eu retornar daqui, nesse mês de setembro, outubro, nós teremos mais batismos. Mais batismos para a honra e a glória do Senhor. Eu acredito que tem nos slides a foto do... Posso passar? Aqui é o mapa do Amazonas, não é? Onde tem... Aí tem os municípios e tem onde os missionários atuam. Eu estava conversando, aqui é o meio de transporte que nós usamos na Amazônia, como é só transporte fluvial. Então, nós temos o barco ali. Para chegar até Manaus, da região onde eu moro até Manaus, são 72 horas de barco. Ou seja, 3 dias. Vendo mato e água. É muito interessante. Ali nós temos... Aqui é o nosso transporte usado para se locomover para a cidade. Temos ali aquela canoa e aquele rabetinha. Não é? Muito interessante. Vivemos pela fé mesmo, porque é perigoso. Aqui nós temos a igreja, a Congregação Batista em Marajaí. Os adolescentes ali e outros adolescentes aqui também. Esses jovens eu tenho discipulado para que sejam a liderança local quando eu for embora. Aqui, esse primeiro slide, esses três jovens ali foram os que se batizaram no mês de maio. Carlos, o seu irmão Júnior e a Tânia. Tânia, que é da escola bíblica dominical. E Carlos é a liderança que ficou lá, dando continuidade ao trabalho enquanto eu estou aqui fora. Carlos é o meu braço direito, é o cara que me ajuda lá, e ele quem dá continuidade ao trabalho quando eu estou fora. E aqui essa foto do meio foi a foto quando eu estive em Campinas do Norte ainda. Essa menina foi, a que está lá atrás, foi a menina que a gente discipulou, e Deus salvou ela porque ela usava muitas drogas, bebia muito, e a vida dela foi mudada para a glória de Deus. Se batizou também e hoje é líder lá na igreja, em Campinas. E aqui nós temos os jovens da igreja, umas fotos. Aqui nós temos foto da escola bíblica discipuladora com as crianças lá em Marajaí. Temos ali as crianças aqui. E são crianças que têm aprendido muito. Esses são jovens, algumas crianças. Jovens que eu tenho discipulado também. Aqui a foto das crianças. E vou falar um pouco sobre o Novo Sorriso da Amazônia. É um projeto, uma do projeto, nas vertentes do projeto Radical Amazônia.
Esse projeto nasceu no coração do Senhor e através dele, Deus tem alcançado muitas vidas, porque através das crianças nós conseguimos chegar até os pais. Não é? Nós trabalhamos contra a prevenção de cárie. É uma estratégia muito boa, não é? Que é uma ferramenta muito boa para chegar até essas crianças. E nós fazemos o CPOD com as crianças, fazemos palestras de higiene bucal e distribuímos kits com escova, creme dental, fio dental e um sabonete. E isso tem dado muito certo lá. Todos os missionários têm esse projeto. E é um projeto que tem aproximado muito os pais dessas crianças. Pais que já se converteram através dos seus filhos. Seus filhos chamaram para o culto e os missionários discipularam. E hoje, muitas dessas crianças têm seus pais nas igrejas. Muitas dessas crianças hoje têm seus pais salvos. E essa é uma ferramenta muito boa que nós temos usado lá na Amazônia, o projeto chamado Novo Sorriso da Amazônia. Não sei se vocês perceberam no vídeo da campanha, aparece um barco. Um barco chamado Barco O Missionário. Assim, chamado O Missionário. A irmã Deise falou que o pastor daqui já foi, né? Já esteve numa viagem do barco. E eu convido os irmãos a fazerem uma viagem dessa. Uma viagem que desafia mesmo, porque é um outro contexto. Nós temos esse barco, chamado Barco O Missionário. É um barco que viabiliza que as igrejas conheçam o projeto Amazônia, conheçam a realidade dos missionários, conheçam as realidades tanto de comunidades indígenas como comunidades ribeirinhas também. O barco, ele viaja durante uma semana, visitando as comunidades onde os missionários atuam, conhecendo os projetos, conhecendo as igrejas. É um momento de grande impacto na vida dos voluntários, porque eu acredito que Deus fala mesmo. Fala mesmo, porque todos que voltam contam do grande impacto que tiveram com uma realidade tão diferente. E é diferente mesmo. E se vocês tiverem oportunidade de conhecer o barco, por favor, vão. Creio que Deus falará muito ao seu coração. E a sua perspectiva de reino mudará muito. Mudará muito mesmo. Né? Se você estiver interessado, entre no site da Junta de Missões Nacionais. Acesse lá, Barco Missionário, que vai aparecer todas as datas das viagens. E para a glória do Senhor, mês passado, para a região onde eu estou trabalhando, aconteceu a primeira viagem do Barco Missionário. Uma viagem que já havia sido planejada desde o ano passado. Uma viagem que foi planejada porque nós queríamos ter uma abertura na comunidade de Marajaí. E nós conversando com a Germana e o André, que são os líderes do Projeto Amazônia, líderes do Projeto Novo Sorriso, e são dentistas por profissão, deixaram tudo em São Paulo, consultório, e foram ser missionários no Amazonas, hoje atuam lá e trabalham. Nós conversamos e nós precisamos bolar uma estratégia muito boa. E André e Germana falaram, nós precisamos montar uma caravana da Transsaúde, com médicos, dentistas, para que a gente leve um serviço social. Essa será a nossa estratégia para ter as portas abertas em Marajaí. E nós oramos muito desde o ano passado. Desde o ano passado nós estávamos em oração. E para a glória de Deus, mês passado nós tivemos a primeira viagem do barco. A primeira viagem que o barco foi mais longe. Porque o barco só tinha viajado até as áreas mais próximas de Manaus. E ele foi para essa região e foi um tempo maravilhoso. Um tempo, eu creio, que teve um impacto muito positivo em Marajaí. E, através disso, nós conseguimos chegar mais próximos do Tuxaua. E, para a glória de Deus, eu tenho orado muito pela vida dele, porque eu falei, Senhor, não quero ir embora daqui sem que eu veja esse homem crente, não. Não quero, não. E eu tenho orado para isso. E eu tenho percebido que ele está mais aberto para o Evangelho. Não é? Ele está mais aberto para isso. Nós convidamos ele para jantar no barco. E ele participou do culto. Uma voluntária deu uma Bíblia para ele. Ele aceitou de bom grado. Recebeu oração também. Foi nos médicos ser consultado. No dentista também. E é muito bom ver isso. Porque através disso eu acredito que ele viu o amor de Deus por ele. O amor de Deus pelas pessoas. Não é? E aquele missionário que foi expulso, ele voltou lá e eles nem se lembravam que era ele. E nós rimos dessa situação. E eu falei assim, há 4 anos atrás você foi expulso daqui. E hoje você entra aqui de cabeças erguidas. E é bom ver que Deus faz essas coisas, não é? Pessoas precisam sofrer para que a gente colha futuramente frutos do Senhor.
E nós vimos dessa situação que ele entrou sem impedimento nenhum. Nós temos ido muito devagar, porque nós queremos apresentar Cristo para a liderança, porque se a liderança se converter, fica mais fácil de a gente avançar no trabalho. O trabalho já tem avançado, só que o meu desejo é avançar mais ainda, a ganhar aquela comunidade para o Senhor, alcançar aquele povo para que outras pessoas também sejam impactadas pelo testemunho daquela comunidade. E eu peço que os irmãos orem também, orem por ele se chama Genival, orem pelo Senhor Genival. E o meu desejo é que se eu retornar aqui algum dia, o meu testemunho possa ser, o Tsuchalva se converteu, e a gente possa celebrar essa vitória, porque só quem pode fazer isso é o Senhor, não é? E esse é um dos meus maiores desejos, irmãos. Um desejo que pulsa muito ao meu coração é que ele se converta. É que ele se converta e conheça a Cristo. E eu peço que os irmãos também orem pela igreja em Marajaí. Orem para que mais vidas possam ser salvas para o reino de Deus. Mais pessoas possam ser impactadas por isso, por tudo que o Senhor tem feito naquele lugar. Eu peço que os irmãos estejam em oração. Eu acredito, além do que o missionário pode pedir, a primeira coisa precisa ser oração. Porque sem oração não acontece nada. Nada mesmo. E é um primeiro princípio de igreja multiplicadora. Nós temos 5 princípios e o primeiro princípio é a oração. Não é? A igreja multiplicadora trabalha com princípios bíblicos de um crescimento para a igreja local. E o primeiro dele é a oração. E sem oração, coisa alguma anda. Sem oração é impossível conhecer a vontade de Deus. Sem oração é impossível que um trabalho missionário aconteça. É por isso que nós precisamos ter esse espírito de oração, estar em total comunhão com o Senhor. E eu peço que essa igreja que ore, antes de ser um parceiro no PAN, seja um parceiro em intercessão. Porque isso é o que nos mantém de pé no campo. É isso que nos mantém. E isso também é o que faz com que as coisas aconteçam no campo missionário. Irmãos, tem sido um tempo maravilhoso. E lendo sobre tudo que o Senhor fez através dos discípulos, através de Jesus, através da igreja primitiva. Um dos apóstolos que eu admiro muito é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um dos apóstolos em que ele tem a minha total admiração. Quando eu for no céu, eu vou querer dar um abraço nele e dizer assim, você foi o cara. Você foi o cara que foi usado por Deus. Porque se não fossem os discípulos do Senhor ter multiplicado outros discípulos, talvez nós não estaríamos aqui. Que isso aconteceu através da multiplicação de discípulos. E o apóstolo Paulo tem a minha admiração. E estudando sobre esse versículo que é a divisa, né, Paulo escreveu a igreja em Galácia, no versículo 20 do capítulo 2, né, que é a nossa divisa, ele diz assim, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse sentimento não, nós precisamos sentir que Cristo vive em nós. Uma vez que nós fomos chamados, uma vez que nós fomos salvos, não é todo o nosso eu morreu e ficou para trás. Tudo que você era no passado não pode existir mais agora. Não pode existir, irmãos. E era esse sentimento que o apóstolo Paulo tinha. Eu acredito que essa é uma declaração de amor para Deus. Porque ele diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é? E nós não podemos pensar assim, não pense que Cristo não vive em você, ou ele vive, ou ele não vive. E se Cristo vive em você, com certeza ele vai fazer a diferença. Com certeza ele vai ser transbordante na sua vida. Não existe isso. Ou você vive para Cristo, ou você não vive para Ele. E porque foi para isso que nós fomos chamados, irmãos. Chamados para levar a cruz de Cristo. E o amor de Deus é um amor que deve nos constranger. Nos constranger. Porque nós não somos merecedores desse amor. Nem eu, uma pecadora, que peca todos os dias, não é digna do amor do Senhor. Nós não somos dignos do amor de Deus. É por isso que o amor do Senhor precisa nos constranger. Nós precisamos sentir vergonha quando pensamos no que Deus fez, enviando Jesus Cristo para morrer por mim, morrer por você. E hoje você é salvo porque foi um preço que foi pago, um preço de sangue.
E nós não podemos anular esse sacrifício, porque foi um sacrifício de cruz, onde Jesus Cristo derramou o seu sangue, sofreu, para que hoje nós tivéssemos livre acesso a Deus. A Deus, irmãos. E nós não podemos viver como se nós não fizéssemos parte do que Deus fez. Vivêssemos como se nós não tivéssemos experimentado dessa graça do Senhor, desse amor que precisa nos constranger. A ponto de você falar, eu não sou digno desse amor, Senhor, não sou digno. Né? E isso precisa nos motivar, você saber que Cristo vive em você. E uma vez que Cristo vive em você, seus sonhos, seus desejos, seus planos, suas vontades morreram. E a que precisa prevalecer é a vontade de Deus. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão muito ligadas a ter dinheiro, a serem algo na vida, a fazerem uma faculdade, ser alguém. Isso não é ruim, isso é até bom, mas isso precisa ser alinhado, precisa estar de acordo com a vontade do Senhor, porque nós não vivemos para nós mesmos, não vivemos para ter dinheiro, não vivemos para ter uma boa posição no mundo, para ter um nome reconhecido, não vivemos para isso, porque nós não somos daqui. Você precisa viver para a glória de Deus. Precisa viver para que o nome de Deus seja reconhecido, engrandecido através da sua vida. Através do testemunho que você dá. Porque se Cristo vive em você, certamente a sua vontade vai ser fazer a vontade de Deus. Nós podemos ter planos. Eu tinha planos, mas depois que eu conheci a Cristo, tudo mudou. Tudo mudou, porque quando nós temos o Senhor nas nossas vidas, nós precisamos ter aquele sentimento. Diga, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas eu quero fazer parte do que o Senhor tem para fazer no mundo. Eu quero ser um instrumento usado nas tuas mãos. E você pode, sim, irmão, ser usado como instrumento nas mãos de Deus. Seja aqui nessa igreja, seja na sua faculdade, seja na sua escola, seja onde você estiver, seja na sua casa, seja com os seus amigos. Você precisa fazer a diferença. Você precisa viver com Cristo. A sua vida velha já passou, agora surgirão novas coisas. Se surgirão novas coisas, nós precisamos viver com isso. Com esse sentimento de que Cristo vive em você. E a vida que você vive agora, você não pode ser vivida mais com os seus desejos, os seus planos. Uma vez que Cristo te salvou, é porque Ele quer fazer algo com você. Ou te chamar para o campo missionário, talvez, estou vendo tantos jovens aqui, não é? Para ser um missionário, talvez na Amazônia, talvez no Nordeste, talvez no Sudeste, talvez na África, porque é para isso que nós fomos chamados. Nós somos peregrinos aqui na terra, não é? E se Cristo nos salvou, nós precisamos viver como tal. Não podemos viver como se a graça do Senhor não fosse o suficiente para a gente ter consciência de que nós somos dele. Nós somos do Senhor. Nós pertencemos a Cristo. E nós precisamos viver como Cristo viveu. Jesus Cristo foi um missionário que eu admiro muito. Jesus Cristo é maravilhoso, não é? E a minha oração é que eu aprenda a amar mais esse Jesus. E nós precisamos amar. E a minha oração é que o Senhor me conceda mais amor pelas vidas. Pelas vidas, irmãos. Nós precisamos ter o nosso coração quebrantado em ver alguém que não conhece a Cristo morrer. Não existe outra realidade. Nós fomos chamados para ser verdadeiros discípulos, e discípulos autênticos formam outros discípulos. Se você não tem feito discípulos, você tem falhado na missão. Você tem falhado na missão. O que Jesus disse para os seus discípulos em Mateus, capítulo 28, verso 18 a 19. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que essa ordenança serviu só para aqueles discípulos? Só para aquelas pessoas? Claro que não. Ela precisa estar em nós. E se nós não temos feito discípulos, nós temos falhado na missão. O tema da campanha é Minha Razão de Viver, Multiplicar. Mas o que nós temos multiplicado? Essa precisa ser uma pergunta que precisa estar na nossa cabeça. Né? Se nós não temos feito discípulos, nós precisamos repensar os nossos valores. Repensar em tudo aquilo que nós temos feito da nossa vida. Né? Deus te chamou.
E Ele vai cobrar isso de você. Vai cobrar isso, porque Ele te chamou para fazer discípulos. E se você não tem feito isso, irmão, você tem falhado na missão. E feio. Tem falhado nessa missão. Porque se Cristo vive em você, tudo que você era precisa ficar para trás para que Cristo resplandeça em você. Vou lembrar mais uma vez, nós somos sal da terra e luz do mundo. Luz do mundo. E nós precisamos ser luz. Nós precisamos ficar preocupados com a realidade que existe no mundo. De pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Da quantidade de 10 mil comunidades ribeirinhas no Amazonas que não tem presença nenhuma do Evangelho. A igreja do Senhor precisa se levantar. Lembre-se do que Jesus Cristo disse. Que a seara é grande, muito grande. Existe um povo sedento por Cristo. Pessoas clamando por esperança. E você é a esperança. Nós oramos muito para que o Senhor envie obreiros, para que o Senhor mude a situação do nosso país. Só que talvez você seja a resposta da sua oração. Então fique atento, porque Deus pode estar te chamando, não é? E não diga não para o Senhor. Porque através da sua vida, muitas pessoas vão conhecer a Cristo. Né? Se Deus não te chamou para o campo, mas Deus te chamou para ser luz aqui. Essa igreja é uma igreja missionária. E isso é louvável diante do Senhor. Mas eu acredito que ela pode fazer mais. Pode fazer mais, porque quem nos chamou foi o Senhor. Quem nos capacitou foi Deus. E Ele nos chamou. E com certeza, Ele vai nos guiar. Essa igreja precisa ser luz. Precisa ser relevante aonde ela está. E que nós tenhamos consciência disso. Que tudo que nós somos e temos pertencem ao Senhor. Pertencem ao Senhor. Lembre-se do versículo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Suas vontades já morreram. E a vontade de Cristo precisa prevalecer na sua vida. Nesse último slide, nós temos um grupo de missionários. Esses são os missionários que fazem parte do projeto Radical Amazônia. Jovens de todos os estados daqui do Brasil que têm doado suas vidas para que o reino do Senhor se expanda na Amazônia. Não é? E eu queria que vocês orassem por eles. Né? São jovens, a maioria nem tem 30 anos. A maioria não tem 30. Acho que o mais velho deve ter 25 anos. São jovens que deixaram suas famílias, suas igrejas, seu conforto, abandonaram faculdade, seus sonhos para estarem no campo. E eu queria que essa igreja orasse por esse grupo de jovens, para que eles, a cada dia, possam ser usados como instrumento do Senhor, para impactar a comunidade onde eles estão atuando. E eu fico muito grata, irmãos, de compartilhar tudo que eu já falei com vocês, porque é prova de que investir em missões não é vão. Prova do dinheiro que você tem investido, tem chegado lá, porque tem abençoado os projetos, tem abençoado o projeto Novo Sorriso da Amazônia, o Viver, né, o projeto No Sertão, tem abençoado e muitas vidas são abençoadas através disso. E eu agradeço muito a oportunidade que o Senhor me deu de compartilhar de tudo o que Ele fez na minha vida, de tudo que Ele está fazendo em Marajaí. Eu acredito que o Senhor fará mais, porque Ele é Deus. A missão é do Senhor, o trabalho é dEle, a obra é dEle. Eu sou apenas uma menina, um mero instrumento usado nas mãos do Senhor. E eu agradeço, eu peço que o Senhor abençoe vocês, que vocês possam a cada dia estar mais comprometidos com o reino de Deus. E se Deus está te chamando para o campo, por favor, vá. Vá, porque você vai ser bênção onde você for. Amém? Muito obrigada por tudo. E eu agradeço a Deus e peço que o Senhor continue abençoando essa igreja e usando grandemente para ser luz onde ela está.